seguinte aí. Agora sim, vamos lá. Bom, que eu tinha comentado com vocês que hoje eu ia tirar algumas das dúvidas que ficou com relação a alguns comentários que eu deixei na avaliação, né? Principalmente com relação aos croquis, correto? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, como eu falei para vocês, eu estou um pouquinho atrapalhada, mas isso não vai impedir a gente ter a nossa aulinha aí. Só organizar minha bagunça aqui, e a gente já começa aí. Pronto. Agora sim. Como eu falei para vocês, a pessoa chegou agora, não teve tempo de organizar nada para começar a aula. Então eu estou mais atrapalhada do que já sou de costumamente. Costumamente foi feio, hein? Costumente. Ah, pior ainda. Muito bem. Vamos lá. A primeira dúvida que surgiu aí, tá? Foi com relação ao croquis, né? A pergunta que me fizeram foi coisa do tipo: como assim deslocar a porta para aumentar o ambiente? Eu não entendi. É o seguinte, gente. Pega esse exemplo aqui, ó. Nesse caso dessa nossa casa, que exaustivamente eu estou utilizando para tudo quanto é exemplo, tá? Supondo que aqui, essa área, esse hallzinho aqui, tá? Seja um corredor. Tá? Como que eu poderia otimizar meu espaço? Tá? Fazendo a seguinte situação aí. Partindo do pressuposto que é um corredor. Tá? Eu venho aqui, ó. Ao invés de eu deixar a minha porta nessa posição onde ela está, eu vou trazer a porta para este ponto aqui. Trago a porta para cá. E trazendo a porta para este ponto, olha o que aconteceu com o quarto. Terminar de desenhá-lo. Lembrando que aqui eu estou fazendo à mão, para a gente tirar mais dúvidas aí de outras coisas. Olha o que aconteceu aqui com o quarto. Ele ganhou um espaço a mais
certo? E o giro da porta não vai atrapalhar eu colocar outros mobiliários ou, como posso dizer para vocês, a área útil do ambiente, ela fica bem maior, tá? Olha a diferença. A porta inicial, e utilizando o espaço que foi deixado para o corredor para posicionamento da porta. Então, em vários de vocês, eu dei essa sugestão, tá? De utilizar o espaço do corredor, principalmente quando os ambientes são finais de corredor, tá? Aqui do lado, um exemplo, né? Deixa eu tampar isso aqui. Supondo que aqui do lado tivesse um outro ambiente e fosse um banheiro. Então, por que que eu teria... Então, para que eu ter esse avanço aqui de corredor, sendo que eu posso deixar uma porta do ladinho da outra, tá? Que eu ganho espaço no meu dormitório. É pouca coisa? É, mas eu estou ganhando parede aqui, tá? 80 centímetros de parede que eu estou ganhando. Que eu posso colocar um armário, eu posso colocar uma televisão, algum outro objeto, né? Ocupando melhor esse ambiente aqui, tá? Então, não foi só para um, para dois ou para três, tá? Foram para vários croquis que foram apresentados, que eu dei essa sugestão de se apropriar também de espaços do corredor, tá? Ao invés do corredor ficar terminando, melhor, o quarto, né? Ser quadradinho direitinho, né? Vem aqui, fica um quadradão, né? Você se apropriar de um pedaço do corredor para esse quarto. Ele vai ficar um L, não tem problema nenhum. Mas a minha porta, que ocupa um espaço relativamente morto, tá? Ele está o quê? Associado no corredor, que também é um espaço em que a gente não coloca mobiliário, que a gente meio que inutiliza. Não sei se fui clara nessa explicação aí. Conseguiram entender? Sim, deu para entender, sim. Então, assim, como eu falei para vocês, não foi só um ou dois croquis que eu peguei com essa informação. Foram vários, tá? Que é uma dica, tá? Para vocês poderem aproveitar o espaço aí. Certo? Outra situação que eu peguei também, né, foi muito recorrente. Vocês... Foi só um caso, não, foram vários. Ó. Vieram aqui, fizeram o contorno da edificação. E me colocaram a varanda aqui. Ok, tudo bem. Só que entre a varanda e o dormitório, ou o escritório, seja lá o que for, vocês me colocaram um corredor. E aqui tá os ambientes. Então, aqui minha varanda, um corredor, um quarto e o quarto. Tá? Gente, na boa, seria mais negócio pegar esse corredor, mudar para cá e colocar os quartos para a varanda? O que eu estou querendo dizer nessa situação aí? Fazer isso daqui, ó. Varanda, quarto, quarto e o corredor aqui, nesse espaço aqui. Mudar
o objeto. Por quê? Qual que é a função da varanda? Tá? A varanda é um espaço de relaxamento, contemplação. Se eu colocar a varanda direto para o corredor, ela perde um pouco a função. Tá? A não ser que o objetivo aqui seja outro, seja criar a varanda, um espaço contínuo da minha edificação, tá? Aqui tem os dormitórios, né? E aqui eu tenho a varanda. Fazer com que a porta de vedação da varanda, ela se abra totalmente, integrando com o meu corredor, que no caso, esse corredor deixa de ter função de corredor e vira tudo um grande varandão. Tá? Uma parte coberta, uma parte descoberta. Pode acontecer isso? Até pode. Porém, que eu entendi na maioria, a ideia não foi essa, de criar aqui um amplo varandão, tá? E sim criar o quê? Uma área de acesso que desce tanto para a varanda quanto para os dormitórios, tá? Então, só tomem cuidado e qual que é a intenção do ambiente, se ele é um ambiente para conectar com o outro, ou se ele é um ambiente que foi colocado lá, tipo, não faço a mínima ideia que eu vou fazer com ele, vou enfiar ele e coloquei aí. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma finalidade. Tá? Não é somente o quê? Separar os ambientes de repouso e serviço, mas também interligar um com o outro. Qual que é a função dele aí, tá? Lembrando, qual que é a função de uma varanda, no terraço, uma sacada, tá? São três objetos diferentes com a mesma função, tá? A função, o que que é? Repouso e contemplação, tá? Bom, já que eu falei desses três ambientes, o que que é uma varanda? O que que é um terraço? E o que que é uma sacada? E aí? A gente escuta tanto falar isso, a gente se apropria das palavras, mas na hora de falar o que que é, travou. Alguém arrisca? Ninguém? Ah, gente. Não sei, professora. Eu realmente não sei a diferença. Quando fala terraço, eu imagino duas coisas. Ou Hum, uma área em cima da casa, como geralmente acontece, um lugar onde tem talvez a caixa d'água ou o varal, e não necessariamente está interligado a um cômodo no interior da casa. É como eu tá, imagino. A varanda, geralmente as que eu vejo, tem uma conexão com a sala ou com o quarto, seria um lugar mais intimista. Já a sacada, eu realmente não sei a diferença. Na minha humilde opinião, ela é muito parecida com a varanda, mas não sei se faz sentido. tá. Tem certo sentido, sim.
Mais alguém? Eu tô sendo a chata da vez hoje. Quer dizer, pra variar, né? Mais ninguém? Ah, hum. Tá, a Andréia acertou uma parte também, assim como a Andressa. Hum. Aí, assim, a gente descobre que o pessoal para vender um empreendimento imobiliário, eles falam para a gente uns termos e a gente acata eles como se fosse uma verdade. Tá? Tem PDF na internet, meio oficioso, tá? Esse livro aqui, gente, que é o Dicionário Ilustrado de Arquitetura, tá? Da Maria Paula Albernaz e da Cecília Modesto Lima, tá? Ele traz alguns termos que a gente utiliza no dia a dia aí, certo? O que que ele diz pra gente? Hoje, ao invés de eu explicar da minha palavra, da minha cachola, vamos ler aí o que que diz o livro. Tá? Varanda. Guarda-corpo em geral vazado com componente das platibandas do edifício. Em outras palavras, é algo que fica ao redor do edifício, tá? Só que o que a gente precisa mesmo, tá? É o termo que diz aqui que em antigas edificações, sala larga comprida, situada nos fundos da casa, onde eram feitas refeições diárias, realizadas tarefas domésticas. Em algumas vezes, compartimento constituía-se de um alpendre. O que que é o alpendre? Tá? O alpendre, gente, na casa colonial, tá? Era o puxadinho nos fundos da edificação, aonde se faziam serviços e tinha função de cozinha, ou um puxadinho que tinha na frente da casa, tá? Para receber as pessoas nos dias de chuva ou sol muito forte, tá? Poderia ser a varanda, que é um objeto, né? Uma área da edificação muito utilizada nas casas coloniais, elas podiam estar ao redor também, são, tá? Em outras palavras, não sei se vocês vão conseguir enxergar, essa figura aqui, baú, tá? Essa situação que a gente tem, famoso puxadinho, tá? É a nossa varanda, tá? A varanda, ela é coberta, ela possui uma cobertura, ok? Então, isso é a nossa varanda. Tá? O terraço. Aqui.
espaço amplo, plano e descoberto, que, em geral, se constitui na cobertura do edifício. Tá? Então, aquilo que a Andressa falou, de certa forma, está correto. Por que eu falei de certa forma? Tá? Porque no terraço, tá, a finalidade dele não é colocar a caixa d'água. Tá? A caixa d'água vai ficar no espaço confinado ou pouco acima do terraço. Tá? Ele não pode ficar misturado com o terraço. Certo? Por quê? Porque o terraço, ele é destinado ao lazer, ao estar em um ambiente livre, ao ar livre, tá? Formando um prolongamento de algum ambiente interno. Aí eu tenho meu ambiente interno, já na parte superior da edificação, onde eu faço um prolongamento dele para poder ficar de uma forma mais tranquila aí, tá? Se eu colocar uma caixa d'água aqui no meio, deixa de ser um terraço, tá, gente? E, por final, nós temos a nossa... Hoje eu não peguei da internet, hein? Hoje eu peguei do livro. A nossa sacada. Né? Nossa sacadinha aqui. Né? Que é um elemento formado por uma saliência, né? Tanto em janelas quanto em portas, tá? Para que ela serve? Tá? É um balcão, na verdade. Tá? A sacada e o balcão é a mesma coisa. Tá? Que ele serve simplesmente para você ter uma ideia do ambiente externo, tá? A partir de uma saliência, em outras palavras, uma pequena lajezinha, ou, em alguns casos, tá? Essa laje é tão pequena que a gente acaba dizendo que ela é inexistente, tá? A profundidade do meu balcão aqui na sacada, tá? Geralmente não ultrapassa 1 metro, tá? Entenderam qual que é a diferença? Sacada, terraço e varanda? Aí a gente descobre que a maioria das vezes a publicidade vende a informação errada para a gente. Tá? Muitas vezes o pessoal fala que a sacada é um terraço, e não é. Tá? Apesar de ser semelhante em algumas coisas com relação à varanda, tá? Mas o que vai distinguir um do outro é o tamanho. Principalmente em prédio de apartamento. Caso de prédio de apartamento, as varandas, né, elas têm que ser grandes. Elas não podem ser pequenas. Se fosse pequenininha assim, elas são sacadas. Tá? E o terraço, no caso de prédios, tá, só vai acontecer aonde? Na cobertura ou quando o meu edifício ele possui um corpo diferenciado. Como assim? Deixa eu fechar o livro agora. Vamos lá. Supondo que aqui esteja a minha rua, aí eu tenho minha calçada, aí vai acontecer meu edifício.
Eu tenho meu primeiro volume do edifício. E aqui vai acontecer a torre do edifício. Então, para cá tem todos os andares. Tá? E o que acontece? Nesse espaço aqui, ó, do meu edifício, eu posso criar um espaço de lazer, que aqui eu posso chamar de terraço, tá? Por quê? Porque a cobertura deste volume, tá? Tudo bem que não é toda a cobertura, né? É uma parte dela. Ela tá livre, então eu posso utilizar aqui como um terraço. E cada andar do meu edifício, eu posso ter as suas varandas ou as suas sacadinhas. Se for pequeno, é sacada. Se for com um certo prolongamento, e como uma vai estar sobre a outra, vai ter a cobertura, tá? Desde que seja grande, eu posso chamar de varanda. Certo? Aí a gente descobre que a gente compra muito gato por lebre aí. Mais alguma dúvida? Vamos lá, gente. Hoje é para tirar dúvida. Estou puxando da memória aquilo que eu vi que achei mais gritante nos croquis de vocês, tá? Mas de repente ficou alguma dúvida mais forte no de vocês aí que eu não tô lembrando? E puxa aí, gente, que a gente tira a dúvida. Sim. Eu tenho uma dúvida, Ada. Pois não. Em um dos meus croquis, eu coloquei a lavanderia na parte externa do contorno da casa. Tem algum problema? Tem. Eu vi que você não comentou, mas tinha Se, algumas regras. tá. Pode Se falar. for descoberta, não tem problema nenhum. Por quê? Uhum, Não entra como área construída. uhum. Se for coberta, o que acontece? Você está mexendo no meu coeficiente, na minha taxa de ocupação, tá? Porque meu contorno de edificação, ao invés de ser SL, tá? Ele alterou. E esse contorno não pode ser alterado. E no seu Beleza, croquis não deixava bem claro se ele era coberto ou descoberto, tá certo. tá? Se receber Uhum. cobertura, não Não. pode. Uhum. Agora, Tá. se não receber cobertura, tudo bem, porque não é área construída, tá? Beleza, Aí vocês vão tá falar bom. assim, ah, mas eu posso aumentar em metros quadrados aí, de construção? Para cima pode, mas mexer no No meu contorno. contorno não, Beleza, certo? tá Mais bom, alguém? obrigada. De nada. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Uma outra situação que eu vi, eu não lembro se foi na turma de vocês, se foi em outra turma, mas não venham ao caso, que é a seguinte. Eu vi alguns croquis onde acontecia o seguinte, tá? Acho que dá para vocês enxergarem aí o desenho que está debaixo desse papel, né? O que que aconteceu? A porta, ela não estava desenhada para dentro do ambiente. A porta ela estava desenhada para fora do ambiente.
Tá? Gente, qual que é a função da porta? Em proteger as pessoas que estão dentro, não sei. Ter Também. privacidade. Também. Proteger as pessoas dentro do ambiente. Manter a Isolar. privacidade. Oi? Dividir o ambiente? Dividir o ambiente. Então, a porta tem várias funções aí, tá? E toda a resposta que vocês me deram aí, vocês sempre falaram que a função da porta é trazer alguma informação do ocupante em relação ao ambiente, certo? Então, significa que a porta pertence a um determinado ambiente. Se ela pertence àquele ambiente, por que é que cargas d'água ela está abrindo para fora desse ambiente? Ela tem que abrir sempre para dentro do ambiente que ela pertence, tá? Como assim? Vamos lá. Aqui é a sala. Essa porta pertence à sala ou ao terraço? Sala. Pertence à sala. Se a porta pertence à sala, então ela tem que abrir para dentro da sala. Tá? Porque ela tem que ser um convite para adentrar o ambiente. Tá? No caso desse dormitório, existe uma porta. Essa porta pertence à sala ou ao dormitório? É o dormitório. Teoricamente, é ao dormitório. Nesse desenho, isso. Tá? Mas eu poderia dizer que ela pertence à sala. Quando eu saio do dormitório e vou para a sala, eu posso dizer que pertence à sala. Tá? Mas, por ser um elemento que separa dois ambientes totalmente distintos, tá? Eu acabo dizendo que ele pertence, tá? Que a porta vai pertencer, tá? Ao ambiente em que eu quero deixar, como posso dizer para vocês? Em separado do outro, tá? Eu não quero fazer com que a sala e o quarto fiquem juntos. Eu quero que fiquem em ambientes separados, tá? Então, eu quero isolar, na verdade, esse ambiente aqui. Então, a porta acaba pertencendo a este ambiente. Tá? A mesma coisa vai acontecer com este outro ambiente. Tá? A porta vai pertencer a ele. Por quê? Porque eu quero isolar ele. Tá? Então, a gente acaba analisando como se fosse cada qual uma caixinha em separado. No momento que a porta estiver fechada, é como se fosse um mundo isolado. Tá? Por isso que ela não abre para a sala, não abre para o corredor, não abre para o terraço. Tá? É sempre como se fosse um convite para eu entrar no ambiente que eu quero isolar. Certo? Pode ter situações em que a abertura dela seja o inverso. Tá? Pois isso pode acontecer. Certo? Mas isso tem que ser situações raras. Tá? A porta ela tem que ser sempre o quê? Um ambiente de convite de entrada, não de saída.
Perfeito. Alguma dúvida aqui? Vamos lá, gente. Mais dúvidas com relação ao croquis de vocês? Ah, me lembrei de um outro detalhe. Eu queria entender a Fale. relação de escritório, porque eu pensava que era tipo uma área de estudo, uma área para a pessoa se concentrar e não tinha problema ficar próximo dos quartos. Mas então, o que você está propondo no croquis tem que ser um escritório no andar de baixo para que as pessoas possam atender pessoas externas? E por Não isso, necessariamente. O que e por que não acontece? pode ficar próximo dos quartos? Primeiro, vamos entender qual que é a função do escritório. O nome já diz, tá? É um ambiente de trabalho. Mesmo se for utilizado como uma biblioteca, também é um ambiente de trabalho. Por quê? Trabalho e estudo são iguais na concepção de um projeto. São espaços de serviço, tá? Tudo que for estudo, trabalho, tá? Não são espaços considerados de repouso, tá? E os dormitórios são espaços de repouso, de descanso, tá? Por isso que a gente sempre separa, tá? Porque são atividades diferentes, tá? E estudos feitos já com psicólogos, tá? Chegou-se à seguinte conclusão, que a gente mora tudo errado, tá? Por que eu tô falando que a gente mora tudo errado? A maioria de nós, tá? Está fazendo dos nossos dormitórios o nosso escritório de trabalho também. O que acontece com a nossa parte de raciocínio e cognitividade, tá? Com o nosso intelecto? Ele não vai descansar. Ele vai entender que eu estou ainda no meu ambiente de trabalho, estou ainda no meu ambiente de estudo. Então, ele não vai se desligar para fazer o descanso. Então, se eu colocar um ambiente de escritório ou biblioteca próximo ao dormitório, eu continuo com esse pensamento também, que eu ainda estou do lado, estou junto com o meu ambiente de trabalho. Então, meu cérebro não vai desconectar. Tá? Ao passo que se eu colocar num local um pouquinho mais distante, tá? Ou num outro pavimento, ou no outro, na outra ponta do corredor, tá? Psicologicamente, o nosso cérebro desconecta. Aí eu vou pro meu quarto e repouso e durmo tranquilamente. É uma questão de percepção psicológica, tá? E separação de funções e usos do ambiente, tá? Posso colocar o escritório no ambiente superior? Até posso, tá? Porém, existem algumas implicações aí que são de ordens fisiológicas, psicológicas do ser humano, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender aí. Porque o uso desses ambientes é diferente. Perfeito, gente? Então, assim, poder? Pode. Ah, é recomendável? Não, tá? Se eu tenho espaço
Então, a gente brinca com o espaço. Não tem o espaço, então a gente faz uma adaptação aí. Tá? Por esses motivos. Ah, existe um pessoal que desce o sarrafo numa área de projetos e tudo mais, que é o Feng Shui, né? O pessoal fala assim, é uma coisa muito holística, é uma coisa de muito, sabe, o pessoal fica zen, aquela coisa toda, né? Eu achava a mesma coisa, tá? Até conversar com pessoas que lidam com Feng Shui e tudo mais. O Feng Shui, cada um fala de um jeito. E a gente descobre o seguinte, que não é só uma questão holística, né? A organização dos ambientes através do Feng Shui. É também uma organização da edificação para com o que o corpo do ser humano necessita como elementos psicológicos para poder saber se é um ambiente de serviço, se é um ambiente de descanso. Tanto é que no Feng Shui, eles não recomendam você trabalhar situações de estudo e não posso dizer, e trabalhos mesmo, nem que seja trabalho manual, dentro dos dormitórios. Tá? Você tem que ter um espaço separado, de preferência um pouquinho distante, por conta disso também. Sanada a dúvida, Nívia? Sim, eu vou tentar melhorar então essa parte. Lembrando que eu falei, poder pode, tá? É aconselhável? Não é aconselhável, tá? Mas não existe uma regra que diz não pode ser colocado, tá certo? Tá? Eu só estou explicando para vocês os prós e os contras de você ter esses ambientes muito próximos. Perfeito? Lembrando que eu coloquei ah, nas anotações para vocês, tá, gente? Foi tudo, como posso dizer para vocês? Não foi falando está errado, não, está certo, tá? Foi sugestões, tá? Sugestões para vocês analisarem e verificar, falar assim, não, é isso mesmo que eu quero e ponto final. Olha, realmente fazendo isso, posso ganhar mais espaço ou posso não ganhar espaço, tá? É um exercício, na verdade, para fazer com que vocês aprendam a ter um pouco mais de argumentação e vender a ideia de vocês, tá? De repente, você acha que é interessante manter esse escritório na parte de cima. Então, vamos desenvolver uma argumentação forte por que desse escritório na parte de cima. Pode ficar em cima? Pode. E dá para ficar? Dá. Mas tem que ter um subterfúgio bacana aí, que não é difícil de fazer, tá? E dá para responder essa situação de uma forma bem fácil. Só que eu não vou dar a resposta, não. Vou deixar vocês raciocinar um pouco. Mais alguém? Que amanhã é topografia, hein, gente?
Mais ninguém? Os meninos estão sem dúvida? Puxa. Então tá, né? Bom, já que não tem dúvidas, a gente parte para a próxima atividade que vocês terão que fazer. Seja ela à mão, seja ela no CAD, no QCAD, no SketchUp, aonde for, tá? O que vocês terão que fazer? Pegar esse croquis de vocês e passar em escala. Desenhá-lo na escala, já com as medidas. Porque teve alguns croquis aí que foram apresentados, que eu já tenho até ok. Ficou bacana. Tá? Ou, se eu não botei sugestão nenhuma, é porque ele ficou legal. Dá para tocar daquele jeito. Então, vamos colocá-lo em escala. Tá? Lembrando, pode ser à mão, no papelzão. Pode ser no QCAD. Pode ser no AutoCAD. Se alguém souber mexer no SketchUp, quiser fazer no SketchUp, pode fazer no Sketch também, sem problema nenhum. Tá? Então, a próxima etapa é essa. E eu vou ser bem boazinha para vocês. Vou deixar vocês entregarem essa próxima atividade. Deixa eu ver que dia. Vou deixar entregar no dia 5. Dia 5? Não. Não, pode ser. Vou ser mais bacana ainda com vocês. Só que eu vou pedir mais coisa. Vou deixar vocês entregarem essa atividade no dia 8 de novembro, que é um domingo, tá? Até meia-noite. Só que vocês vão ter que entregar pavimento inferior, pavimento superior, na escala, certo? E um corte, apenas um corte, tá? De preferência, o longitudinal. Vocês vão ter aí 2 semanas e meia, tá? Com um feriado e um ponto facultativo. Tá? O que eu estou querendo dizer com feriado e ponto facultativo? Vocês terão o feriado de finados, dia 2 de novembro, e vocês terão o dia 28 de outubro, que o nosso excelentíssimo governador já passou para o dia 30, tá? Que não haverá aula. Quer dizer, acho que não. Tá? Que é o dia do funcionário público. Tá? E terão 2 finais de semana aí. Quer dizer, 2? Terão 3 finais de semana para fazer, que bonitinho. Tudo bem, gente? Podemos combinar desta forma? Então, pegar o nosso croquis, já passar em escala. Qual escala? Para aqueles que for desenhar à mão, na escala 1 para 50.
para aqueles que for desenhar no CAD ou no QCAD ou no SketchUp ou outro software afim, tá? Na escala natural, 1:1, tudo bem? Forma de entrega. Quem for desenhar à mão, fotografa, gera um PDF e manda. Para quem for fazer em algum software, tá? Se for no qualquer software de CAD, tá? QCAD, FreeCAD, MiniCAD, TurboCAD, raio que parta do CAD, hein? O AutoCAD também. Salvar em DXF, tá? Porque abre qualquer versão de software de CAD. Tá? Salvar em DXF. E quem fizer no Sketch vai ter que capturar a tela, ou melhor, pode mandar o arquivo de Sketch aí, que eu tenho SketchUp também, eu abro numa boa. Mas dependendo da... é que da vez que você passou a prova, eu tentei colocar em DWG e não ia, porque tava passando de 2 megas, alguma coisa assim. Estava pesado. Então foi melhor enviar por PDF. Tá. 2 mega? Estava passando, é porque tem o MBs. Tem Não, um limite. mas Tem um 2 limite. mega. Aquele desenho que você fez, ele tinha que ter Tava bem pesado. menos. Então, mas no PDF foi normal. Então, você fez. Aconteceu alguma coisa na hora que você estava salvando o. Você estava fazendo em AutoCAD. Isso. Seu arquivo devia estar com alguma sujeira que estava deixando ele extremamente pesado. Você deu um purge nele? Não sei o que é isso. Ah, moleque. O que acontece, gente? Vamos lá. AutoCAD rápido. Toda vez que a gente faz um arquivo, isso no AutoCAD, tá? A gente trabalha alguma coisa no AutoCAD. Faz o seguinte, deixa eu mudar a tela e ir para a tela do computador. Então, peraí. Agora vai para a tela do computador. Agora vocês estão vendo meu computador, certo? Deixa eu abrir o AutoCAD aqui. A única vantagem da aula online é essa. Você muda de uma visualização para outra. Mas eu gosto de dar aula vendo a cara de vocês, na boa. Puxar um arquivo qualquer aqui. Puxar o terreno, né? Toda vez que a gente ou finaliza 100% um trabalho dentro do AutoCAD, ou vai enviar uma prévia para alguém, para que esse arquivo não venha cheio de sujeira, o que vem a ser essa sujeira? Eu criei as camadas, né, que são os layers, né? Eu criei camadas
que eu não utilizei, tá? Que muito layer que acabei não utilizando. Um exemplo, tá? Vou fazer um bem bolado aqui. Ia usar um comando que aqui no CAD não funciona. Nossa. Eu travei meu micro. Besteira isso sim. Então, né? Travou. Pelo menos não travou 100%. Travou o CAD. Eu vou ter que desligar ele. Vou odiar. Ele não está respondendo. Voltando. Vamos tentar de novo. Vou tentar com outro arquivo, porque ele é muito pesado. Isso que o meu CAD é velho. Esse aqui. Por exemplo, esse arquivo aqui. Eu vou mandar ele para alguém. Tá? Antes de eu mandar qualquer arquivo para alguém, ou finalizar ele 100%, eu tenho que saber quais foram as ferramentas que eu pedi para colocar dentro do arquivo e que não foram utilizadas. Se eu não pedir para eliminar 100% essas ferramentas, elas continuam dentro do arquivo. Então, um arquivo que poderia pesar 1 mega, ele pode estar pesando 10 megas, porque ele tem muita coisa pendurada que eu não estou enxergando. Então, no momento que eu der o comando chamado purge, tá? Ele vai fazer o seguinte, é como se ele estivesse tomando um laxante, tá, gente? Vou explicar bem numa situação bem chula aí da situação, para vocês entenderem. Para que serve o purgante? Né, para a gente fazer uma limpeza do nosso organismo, jogar fora aquilo que não está funcionando aqui dentro do nosso organismo, né? Dar uma limpada no intestino para dar uma renovada. O purge tem a mesma função, tá? Que o purgante no nosso intestino, tá? No nosso organismo, perdão, tá? Ele vai limpar o nosso arquivo, vai depurar o nosso arquivo e vai jogar, vai expurgar, tá? O purge vem justamente de expurgo, tá? Vai jogar fora aquilo que não está sendo utilizado, que eu não consigo enxergar aqui, que está oculto, tá? Então, chama o comando purge no AutoCAD é via teclado mesmo, tá? Digita a palavra purge, do Enter, e ele me pergunta quais órgãos dentro do meu desenho que eu quero depurar, que eu quero limpar, tá? Eu já sou
xarope da cabeça, eu peço para ele olhar campo por campo do desenho. Tá? Por que eu peço isso? Aqui, ó, ele tem tudo isso pendurado no item de blocos. Desse tudo isso que está pendurado aqui, tem coisas que não estão sendo utilizadas. Tá? E o que não está sendo utilizado? Eu tenho que mandar embora. Tá? A mesma coisa nos layers. Tem layer aqui que não está sendo utilizado. Então, por que eu quero ele aqui? Vamos limpar. Tá? Então, manda limpar tudo. Ó, ele achou. Dentro desse item de bloco, ele achou esse arquivo aqui, que ele está pendurado, porque o bloco é um arquivo, tá, gente? Ele está pendurado no meu desenho. Então, eu quero que limpa ele. Eu posso pedir item por item, ou eu posso pedir todos os itens. Eu falei, não quero saber quem que você está me listando. Quero tudo. Ao item. Fez a limpeza. Enquanto este botão estiver radiante, quer dizer que ainda tem coisa para ser limpa. Então, vou de novo, por gel. Ó, achou mais coisa. Ó, deixou de ficar. Deixou de ficar. Eu dou meu close, tá? Brincando, gente. Tô pegando aqui a linha de comando para vocês verem. Tudo isso que está listado aqui, ele analisou um por um para saber se tinha que cair fora ou não. Tá? Aqui ele está dizendo o seguinte, ó. O Lê, pena 01, tal, foi limpo. Foi limpo mesmo? Vamos aqui e vou achar nos layers e eles não estão aqui. Significa o seguinte, foram camadas que foram criadas, mas não foram utilizadas. Isso significa que ele cria um espaço no meu arquivo. E se eu não mandar limpar, o arquivo, ao invés de ter 1 mega, ele pode ter 10, 20 megas. Tá? Então, deve ter acontecido isso, tá, Nívia? Deve ter, sem querer, criado algum layer ou feito colocado algumas informações que acabaram não sendo utilizadas. E ficou pesado o seu arquivo, por quê? Tem muita coisinha invisível que você não está enxergando que está lá fazendo ele ficar pesado. Tá? Deu para entender aqui com o comando push? Sim, Andréia. Tá? A Andréia está falando que ela já começou a fazer o desenho dela no A3. Tá? Ela desenhou o pavimento inferior. Tá? O pavimento superior é feito separado. Pode ser no mesmo papel ou papel separado, sem problema nenhum. Tá? Só que são desenhos independentes. O inferior é um, o superior é outro. Tá? Como eu falei, pode ser na mesma folha ou pode ser em folha separada. Não tem problema nenhum. Tá? O que não é em separado? Na hora que você for desenhar o corte, tá? O pavimento inferior e o superior são desenhados juntos, tá? Eu desenho primeiro o inferior. Quando eu for desenhar o pavimento superior, eu vou desenhar ele em cima, coladinho no inferior. Perfeito? Mais alguma dúvida?
Porque amanhã nós vai mexer onde acha aqui? Com essa encrenca aqui. Que é o nosso terreno. A gente vai mexer com ele aqui, ó. Não se preocupem. Eu vou imprimir ele num papel, tá? E eu vou mostrar para vocês, primeiro, na prancheta, como é que a gente resolve a situação topográfica dele. E depois a gente joga isso pro CAD. Seja ele o QCAD ou o AutoCAD, tá? Na verdade, eu vou transformar ele pro QCAD, que é um software mais leve e tudo mais, tá? E depois a gente migra isso tudo pro AutoCAD. Tá? Mas primeiro eu vou explicar no papelzão aí amanhã para vocês. Certo? Deixa eu mexer nessa encrenca aqui. Pode, Francisco. A pergunta do Francisco, se ele pode fazer a planta, né, no CAD e depois os cortes na mão, sem problema nenhum, tá? Mas de boa, se já vai fazer as plantas no CAD, seja ele no QCAD ou no AutoCAD, tá? Arrisca fazer também o corte. Tá? Pode fazer um no sistema e o outro no outro? Pode, tá? Mas tenta fazer tudo no CAD. Se não conseguir, faz cada um de um jeito, sem problema nenhum, tá? Mas tenta se propor como um desafio. Que mais, gente? Só isso? Vocês estão traumatizados com a chuva, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Bom, então, sendo assim, hoje a gente encerra por aqui, tá? Porque amanhã é topografia, tá? Aí amanhã é para tirar dúvida com relação ao desenho topográfico, como que a gente lê e como que a gente representa, tá? Principalmente a questão da parte não de planta topográfica propriamente dita, mas como desenvolver os cortes e qual é a importância disso para a gente colocar a nossa edificação no terreno. Que é agora que a gente vai pôr a casa no terreno para começar a raciocinar a parte geográfica com a parte da insolação. Porque a próxima etapa é as janelas na casa. No terreno, é saber o melhor posicionamento para ter o menor movimento de terra e para saber quando vai ter um bom sol, uma boa iluminação na casa. Certo, pessoas?
Então, aos poucos, nossos quebra-cabeça estão se juntando aí. As peças soltas estão se emendando. Beleza? Então, eu vou deixar vocês respirarem, comer alguma coisa para a aula da Dilson. Tá? E amanhã, aí a gente começa com garra total. Tá bom, gente? Então, uma boa noite. Descansem, que amanhã o bicho vai pegar. Beleza? Ok. Boa noite e até amanhã. Até. Boa noite. Eu que agradeço aí vocês. Falou, moçada.